Paz do Senhor, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Não se esquece, pessoal. Sabe o joinha pra cima e o joinha pra baixo? Tem que apertar o joinha pra cima pra ficar azulzinho. Tem que se inscrever. Se inscrever no botão vermelho. Tem que se inscrever no canal, acionar o sininho. Ninho! As notificações, né? Pois bem, hoje a tia vai contar a história de Ana. Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1 e 2, mas a tia vai se atentar só ao capítulo 1, tá? Só o primeiro para vocês. A gente... O Boris sempre quer aparecer em todo vídeo, gente. Vocês toda vida escutam ele, né? Ele sempre tá querendo participar do vídeo com a gente, mas é isso. A gente vai falar da Ana. Ana era uma mulher que vivia em Ramã, lá em Ramã. Ela era casada com Eucana. Eucana tinha ela como esposa e também tinha a Penina. A Ana não tinha filhos. Ela ainda não tinha engravidado, né? Não tinha conseguido engravidar. Mas a Penina tinha os filhos já, né? Todos os anos, chegada a época, né? Uma certa época, Eucana saía lá de Ramã para Siló. Eles iam lá adorar o Senhor. Iam prestar Sacrifícios. e adorar o Senhor, lá em Ramá, com toda a família dele, lá em Siló, com toda a família dele. E depois do sacrifício, né, Eucana dava porção de carne para Penina, dava porção de carne para os filhos com ela, né, dele com ela, dava uma porção melhorzinha, mais generosa para Ana, que ele amava. Mesmo ela não tendo filhos, né? Mesmo ainda o Senhor não tendo abençoado ela com os filhos. Mas a Ana, ela era muito triste. Porque ela não tinha filhos. Ela queria muito ter filhos, mas Ana ainda não tinha seus filhos, né? E todo ano quando eles iam, né, lá para o templo, lá adorar o Senhor, ela sofria muito, ela chorava muito, porque ela queria muito ter os filhos. E a Penina era rival dela. A Penina zombava dela, ria dela, porque ela não tinha filhos. Ai, o Senhor não lhe deu filhos ainda, eu já tenho, você não tem. Penina era má nesse ponto, que ela ficava zombando, porque a Ana... Isso é muito triste, né? Isso não agrada. Deus fica feliz com isso? Não. Não pode ficar zombando do outro, né? Por uma coisa que você tem e a outra pessoa não tem, ou ainda não tem, mas pode ter, né? Então, ela era assim com a Ana. A menina era muito chata. E todos os anos eles iam para Ramá, eles iam para Siló. A tia só diz errado, eles moravam em Ramã e iam para Siló. E aí teve uma ocasião que eles foram, né? Uma época que eles foram. E dessa vez, quando eles estavam adorando o Senhor, Ana chorava tanto, angustiada, chorava tanto, sem parar. Sem parar, ela chorava. E orava ao Senhor. E nesse dia, ela fez um voto com Deus, né? Ela falou assim, ó. Fechou os olhinhos dela lá e chorava e adorava e orava assim. Senhor, se olhares com atenção para o meu sofrimento, né, e responderes a minha oração, eu darei e me deres um filho, eu darei ao Senhor, né, eu dedico ao Senhor meu filho, para que ele sirva sempre ao Senhor, nunca cortarei o cabelo dele. Ela disse para ele assim, ó, eu o dedico para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Lembra uma história, né? Outra história. A gente já cantou. E a gente já foi contada no canal. Mas sim, mas a tia tá falando dele. Dessa. Que ela falou com o Senhor, ela expôs o que ela sentia, ela fez um voto, ela fez um pedido ao Senhor. Que se ela tivesse aquele filho, ele seria para o Senhor, ele seria para servir o Senhor, para
toda a vida dele. E ela não cortaria o cabelinho dele, né? Uhum. Enquanto ela fazia a oração ao Senhor, tinha um Eli, sacerdote. Ele estava sentado assim fora do templo, né? Fora. E ele estava Olhando ela. Ele estava observando, porque aquela situação chamou a atenção dele, o jeito que ela estava. Ela chorava e orava lá, mas o que estava acontecendo, Carla? Ela não mexia a boca, não saía som. Ela não mexia a boca. Ela mexia a boca, Mexia. Mas ele não Ouvia som. Mas ele não ouvia a voz da Ana. Ele via só ela mexendo a boca, né? E chorando. E o que é que ele achou? Que ela estava bêbada. Ele achou que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. Ele olhou, foi até perto dela e disse assim: até quando você vai se embriagar? Largue esse vinho. Ele disse para ela, porque ele achava que ela estava bêbada. Mas foi o que ela disse: não, meu senhor, não bebi nem vinho, nem outra bebida forte, né? Nem outra coisa mais forte. Eu estou aqui orando, eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, né? Pois uma mulher muito triste estava orando pela a minha angústia, a minha aflição, né? Estava orando, por isso estava orando ao Senhor, né? Mostrando para ele, entregando para ele o que se passava comigo, o que eu estava sentindo, né? O que eu queria, o que era o meu sonho. Ana falou para ele. Não com essas palavras da tia, mas ela entregou o coraçãozinho dela, os problemas dela nas mãos do Senhor. Então, ele falou assim para ela: nesse caso, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, né? E ela agradeceu e voltou a comer, já estava com o rostinho melhor, não estava tão triste, porque antes ela estava muito abatida, que o esposo dela sempre perguntava para ela se ele não era um bom marido, porque ela estava sempre sofrendo, estava sempre triste. Para ele assim: será que era tão mais importante ela ter filhos? Será que eu não sou suficiente? Será que eu sou um mau marido? Ele ficava se perguntando, né? Porque era um sonho que ela tinha de ser mamãe, de ter um filho, né? Então, depois que eles voltaram para casa e tudo, o Senhor lembrou-se de Ana no momento certo. No tempo certo, Ana engravidou e teve um filho. Ela deu o nome para esse menino de Samuel. Ela chamou ele de Samuel, né? Ela falou: eu pedi ao Senhor. Era o filho que ela havia pedido. Então, no ano seguinte, quando Eucana iria novamente com a família até Siló, a Ana disse que dessa vez ela não iria, porque Samuel ainda era muito pequeno e ela queria esperar ele desmamar, né? Ele não mamar mais, né? Crescer um pouquinho, para que ela pudesse cumprir o voto dela com o Senhor. Ela queria cumprir a promessa que ela havia feito ao Senhor, mas no tempo certo, né? E aí dessa vez ela não foi para Siló. Então, quando Samuel cresceu mais, né, que não mamava mais, Ana foi, quando ele cresceu um pouco, mesmo ele ainda criança, mesmo ele ainda jovenzinho, ela foi, na outra ocasião, na outra oportunidade, ela foi até Siló com toda a família, né, e levou o filho dela. E foi até o Eli, que era o sacerdote, né? E ela deixou Samuel com ele, para que ele crescesse ali, aprendendo e servindo ao Senhor, que foi o que ela havia prometido. Foi o voto que ela fez com o Senhor, que ele seria para servir ao Senhor. Ele seria para ele, né? E Ana cumpriu a promessa, né? E ele ficou lá com Eli. E aí, o que a tia vai dizer com essa história? Ana sofria muito, passava muitas coisas assim, era muito angustiada. Tinha a Penina que ficava falando, zombando dela, porque ela não tinha filhos. Mas o que aconteceu? Ela teve, né? Quando ela resolveu entregar os problemas nas mãos de Deus, ela confiou no Senhor, expôs seus problemas, ela levou o que ela sentia e derramou seu coração verdadeiramente para o Senhor.
E foi ali, né, que o Senhor lembrou dela, lembrou do pedido dela e atendeu. Às vezes a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Ah, isso aqui eu não consigo, não tem mais jeito. Meu filho é assim, ou então a minha mãe é assim, ou meu colega da escola é assim, não tem problema. Nada mais vai se resolver, está tudo perdido. Mas a gente esquece de abrir o coração para quem? A A Deus. Deus. Então a gente tem que dar esse passo em direção ao Senhor. Tá bom? Acreditar, né? Fazer com fé, verdadeiramente. E se você gostou da história de Ana, compartilhe. Conta para os seus amiguinhos. Não precisa compartilhar o vídeo da tia, não. Você pode aprender essa história e contar para outras pessoas, né? Você conta para o colega da escola que vai voltar às aulas agora. De muita gente começou, mas de outras ainda não. Então você tem a oportunidade de chegar já contando para os seus amiguinhos uma nova história, né? A história de Ana, que está em 1 Samuel, capítulo 1, tá? E tem mais coisas no decorrer da história. Você pode pedir papai e a mamãe para contar para você. Mas a tia contou só essa partezinha que ela se derramou diante do Senhor. Ela derramou o coração, ela foi falar para Deus o que ela sentia, né? Ela foi entregar para ele o que ela sentia realmente, o que ela queria. Ela estava derramando o coração diante ao Senhor, como a tia falou e repetiu várias vezes. Então, faça assim também. Não é isso? Uhum. E assim a gente encerra esse E vídeo. uma pessoa quer dar tchau também. Tchau! Tchau. E a paz do Senhor para vocês. Tchau!